que todos nós vamos levar para a vida. A gente vai aprender até o fim. Eu acho que a gente tá no momento também já de não só esperar que isso caia no nosso colo, mas já de ir atrás. Sim. Mas o que você disse é que é uma parada que acontecia muito, porque eu vou explicar o que aconteceu comigo, pelo menos nas aulas de história. Não tô nem criticando os meus professores, não é isso. É só o sistema e do jeito que chegou pra gente mesmo. Era tipo assim, a gente sabe que tem escravidão, tem essa parada, aí tem isso, tem aquilo, mas meio que a gente não entrou. E eu acho que o papo de escravidão, ainda mais por estar no Brasil, tinha que ser mais profundo ainda. Isso eu vim saber agora, né? Mas era um lance tipo assim, rolou a escravidão. Aí apareceu uma imagem, e aí o que... Juro, eu vou ser muito sincero do que rolava, tá? Dentro da sala de aula. Apareceu a imagem, piadas, aí acaba a piada, ri, todo mundo ri, aí não se disserta sobre isso, se aquilo foi errado ou não foi, rolou a piada, que acabou... Beleza, o professor se cansou, passou ali, você fez a prova, só decorou, ou decorou só pra responder, ou colou, e não se aprendeu nada. E aí... Nossa, essa foi a minha escola também. Exato, e o lance foi exatamente assim, e eu falo, tipo, e às vezes você falou assim, muitas vezes é nós mesmos que reproduzimos isso, mas a gente cai tanto nessa armadilha de estar reproduzindo essas paradas, porque não é dito pra gente, por que não é dito? Foi intencional, né? Porque o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E quando a gente fala de escravidão, você falou muito bem, fala, a escravidão aconteceu. Aí eles agem como se fosse uma coisa lá do passado. E não falam que a escravidão foi a base da economia no Brasil durante quase 4 séculos. Então eram as pessoas negras trabalhando forçadamente, sem ter acesso a nenhum tipo de remuneração. E depois, quando acaba a escravidão, no pós-abolição, não há nenhum tipo de política de reparação. Então essas pessoas, elas saem de uma condição... Né, em que elas eram objetos, que só servia de mão de obra explorada. E moeda de troca também. Moeda de troca, porque eles vendiam, eram mercadorias, as pessoas negras eram mercadorias. Né, você tem anúncios daquela época, vende-se negra com dentes e tal, você tem anúncios dessa época. E que essas pessoas ganharam dinheiro, as pessoas brancas, senhoras de engenho, e depois, no pós-abolição, tá bom, acabou a escravidão, ponto, não veio acompanhada de nenhum tipo de política de reparação durante quase 4 séculos. E aí as pessoas não entendem que a escravidão estrutura o racismo, faz com que as pessoas negras até hoje, a grande maioria, viva na periferia, não tenha condições econômicas, e que isso está ligado com o processo de escravidão e depois com o processo de pós-escravidão, em que não houve nenhum tipo de reparação. Ao tempo que é o incentivo da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, para cumprir, que eles queriam branquear a população, receberam terras do Estado brasileiro, a população negra ficou ali, tendo que ir para as favelas, tendo que as mulheres negras saindo do lugar de escravizadas por trabalhadoras domésticas, e esse é o ciclo. Só mudou o nome. Sim, se eu olho para minha família, minha mãe foi trabalhadora doméstica, antes de casar com meu pai. A minha avó foi, a minha bisavó, e anterior a elas foram escravizadas. Esse é o ciclo. Que se não há políticas do Estado, né, para reparar, para criar oportunidades, eles vão se perpetuando. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. E esse ciclo só foi quebrado do trabalho doméstico na minha geração porque eu tive acesso a políticas públicas na área da educação, eu tive oportunidade de estudar. Porque aí se o Estado não intervém, o que acontece? As coisas vão se perpetuando.